E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal e nessa videoaula vamos resolver aí a AP do nono ano do ensino fundamental, aí a prova de matemática, beleza? Primeiro bimestre de 2020. Primeira questão, olha aí, questão 1. Dos números apresentados a seguir, qual deles é irracional? Bom, lembrando aí ó, dos conjuntos dos números, né? Os conjuntos numéricos, nós temos a seguinte relação, olha aí ó. Números naturais, cujo símbolo é N, representado aí pelos números 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? São números positivos, que a gente usa para contar. E expandindo aí os conjuntos, nós temos um outro conjunto, cujo símbolo é o Z, que são os números inteiros, que aí entra todos os naturais, veja que os naturais estão contidos nesse conjunto aqui, e aqui vai entrar os números negativos, certo? Depois, ó, expandindo mais ainda esses conjuntos, nós obtemos aqui um outro conjunto. E dentro desse conjunto aqui, nós temos todos os naturais, todos os inteiros. E é o conjunto dos números racionais, ok? Conjunto dos números racionais. Lembra que aqui está escrito irracional, ou seja, os não racionais. Então, ó, nós temos que tirar todos esses números aqui e o que sobra são os irracionais, que eu vou chamar de I. Ou melhor, vou chamar de quelinha, que é assim que a gente encontra por aí nos livros didáticos, tá? Dependendo do livro didático, você vai encontrar assim, ó, quelinha, tá? Quelinha seria aí os números irracionais, ok? E fechando aí esses conjuntos aí, nós temos um outro conjunto, que são os números reais, ok? Então aqui, ó, no conjunto dos números irracionais, veja que ele está separado dos outros, tá? Então aqui é um conjunto à parte, ok? Então seria assim, ó, aqui nós temos o conjunto dos números reais, e aqui dentro tem todos os números, tá? E os irracionais, então, são todos os números que sobram, né? Tirando aí o conjunto dos números racionais, ok? Então tá aí os números irracionais. Lembrando, então aqui nós temos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Aqui nós temos números negativos, inclusive esses aqui. Aqui nós temos as frações e dízimas periódicas, tá? Então todo número que eu consigo escrever em forma de fração ou dízima periódica é um número racional, portanto não é irracional. E aqui nós queremos justamente os irracionais. Nesse caso aqui, ó, veja, no item A nós temos uma dízima periódica, ó, o período é 3, que é o número que está se repetindo aqui, ó. Então isso aqui é uma dízima periódica. Portanto, trata-se de um número racional. O número C aqui também é um número racional. Que número é esse? É o 7/2, ok? E aqui outra fração. Então o único que não é racional, ou seja, é irracional, é a alternativa B. Veja que, apesar da parte decimal ser infinita, não tem período, ó, não tem um bloquinho de números ou um único algarismo que está se repetindo aqui periodicamente, ok? Está totalmente irregular aqui, ó, não tem uma ordem, igual aqui, ó. Aqui o 3 está se repetindo, a gente chama de período, periodicamente, ok? Então é isso, vamos para a próxima questão. Questão 2, observe a tabela a seguir. Coluna 1, 149, 0 e menos π. Coluna 2, 65, alguma coisa, tal. Coluna 3, π sobre 2 e assim por diante. Coluna 4. Indique a coluna que apresenta apenas números racionais. Então agora são os racionais. No exercício anterior eram os irracionais, agora são os racionais. Portanto, olha só, π é um número irracional. Por quê? Porque ele é infinito, né, a parte decimal, e não tem período, ok? Já essa daqui, ó, 31, então parece que nós temos aqui uma parte periódica aqui que está se repetindo. Nesse caso aqui, ó, parece que é o 31, não é isso? Então, ó, temos um período, 31, está se repetindo, então isso aqui é uma dízima periódica. Da mesma forma aqui embaixo, ó, o 21 na parte decimal está se repetindo infinitamente, então também é uma dízima periódica.
E esse aqui é uma decimal exata, portanto, ó, coluna 2, então, é a coluna que só tem números racionais, ok? Lembrando que os racionais, cujo símbolo é o Q, são todos os números do tipo que podem ser escritos assim, né? Lembrando que aqui nós temos a representação decimal também, mas são todas as frações, né? As frações tal que o A, ele é um número inteiro, o B também é um número inteiro, e além disso, o B tem que ser o quê? Diferente de zero. Então aí a definição de números racionais. Portanto, todos os números que eu posso escrever na forma de fração é racional. Próxima questão. Questão 3. Observe os pontos A, B, C e D na reta numérica obtidos pelas construções apresentadas. O valor de menos raiz de 3 está representado na reta numérica pelo ponto. Então, muito bem, ó, vamos começar aqui com essa diagonal aqui, ó, de um quadrado. Aqui nós temos a diagonal de um quadrado, olha aí. E a diagonal de um quadrado de lado 1 vai ser o quê? 1 vezes a raiz de 2. Portanto, isso daqui é a raiz de 2. A diagonal desse quadradinho aqui de lado 1 é raiz de 2. Agora é o seguinte, ó. Então nós temos aqui o raiz de 2 está aqui, que é a letra C. E aqui nós temos o seguinte, ó, um retângulo. Percebe aqui? Um retângulo que vai de 0 até C, tá? E quanto mede o lado desse retângulo? Veja, esse retângulo que vai daqui até aqui, ele é justamente o raiz de 2. E essa altura aqui, ó, como indica ali no eixo Y, tá? No eixo vertical aqui, essa altura é igual a 1. Portanto, ó, essa diagonal ali, na verdade é a hipotenusa, né? Se você considerar isso aqui como sendo um triângulo retângulo, você tem aqui a hipotenusa. Então, quanto mede essa hipotenusa aí? Eu vou chamar de x. Essa hipotenusa, vamos calcular aqui utilizando o teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, que é 1, né? Mais o outro cateto ao quadrado, que vale raiz de 2. Fazendo essa conta aí, nós temos 1 ao quadrado, que é 1. Raiz de 2 ao quadrado, esse quadrado aqui cancela com essa raiz e fica só o 2. Portanto, nós temos aqui que o x ao quadrado é igual a 3. Portanto, ó, o quadrado passa em forma de raiz e nós temos aqui o raiz de 3, ok? Perceba que nós fizemos aqui, ó, para o ponto C. Aliás, o ponto C não. Quando você descer aqui esse ponto, ele vai estar exatamente aqui no ponto D, tá? Como aqui desse lado, ó, B e C são simétricos, ok? São pontos simétricos, olha só. Então, eu encontrando esse, eu consigo saber quanto vale esse, porque é só mudar o sinal, que é a parte negativa do eixo. Portanto, ó, se o x igual a raiz de 3, né, que esse daqui é o ponto D, o menos raiz de 3 será o ponto A. O A é igual ao menos raiz de 3, que é o ponto que está à mesma distância da origem, ó. É o simétrico dele, ok? Então, ponto. Letra A. Legal. Próxima questão. Muito bem, questão 4. Qual ponto melhor representa o número π na reta numérica? Bom, aqui, ó, o número π não é um número exato, tá? Ele é um número irracional. Portanto, nós vamos considerar o quê? O valor aproximado. Ele é um pouco maior que 3, tá? Vamos usar 3,14 como aproximação do π. Bom, lembrando que não é uma dízima periódica, tá? A parte decimal é infinita, mas não tem período. Muito bem, então ele está um pouco depois do 3, olha só. Aqui o C é o ponto 3, portanto o π só pode ser o ponto D, no sentido crescente. É isso. Bacana. Próxima questão, então. Muito bem, questão 5. Observe as figuras abaixo que representam respectivamente uma casa e sua planta baixa, com suas medidas. Se os 33 centímetros do comprimento na planta equivalem a 8,25 metros de comprimento na casa e os 2 centímetros de largura equivalem a 4,5 metros de largura da casa, qual a escala utilizada na planta? Muito bem, para a gente trabalhar com a escala, temos que colocar as medidas na mesma unidade. Então aqui nós temos o seguinte, olha aí, 18, e vamos deixar todos em centímetros. Então 18 está para 4,5 em centímetros, nós multiplicamos por 100, ok? Por quê? Porque 1 metro tem
100 centímetros. Então aqui, ó, duas casas vai ficar 450 centímetros. Perceba que escala é um número adimensional, ó, centímetro cancela com centímetro. Então nós temos um número puro, só um número aqui, ó. Então vamos ver quantas vezes o 450 cabe no 18, ou se dá para simplificar, né? Se a gente conseguir simplificar, já facilita a nossa vida, ó. Perceba que aqui eles são múltiplos de 9. Então nós vamos dividir por 18, em cima e embaixo, ok? Vamos dividir o 18 por 18 e o 450 por 18 também. E vamos obter aí uma fração irredutível. 18 por 18 vai dar 1, ok? Agora, 450 por 18, vamos fazer essa conta aqui do lado. E ver quanto que dá, ó. 2 vezes 18 vai dar 36. Portanto, vai sobrar aqui 9, não é isso? Ok, baixou o zero. 90 por 18 vai dar 5 vezes 18, 90, sobra nada. Então aqui é 1 para 25, é assim que a gente lê, ó, 1 para 25, que também pode ser representado da seguinte forma: 1 para 25. Essa é a escala, então, letra A. Ok, vamos para a próxima questão. Questão 6. O esquema ao lado é um mapa de um tesouro escondido em uma ilha. O pirata que encontrou o mapa partirá de um ponto no continente representado pelo desenho do navio. Nesta representação, a distância entre o ponto de partida e o de chegada tem 12 centímetros. Então ele está falando aqui que essa distância aqui é 12 centímetros. Ó. Muito bem, 12 centímetros. Sabendo que a escala do mapa é 1 para 1 milhão, qual a distância que o pirata deve navegar para chegar à posição do tesouro? Então, o que nós temos aqui, ó, cada centímetro aqui no mapa equivale a 1 milhão no real, tá? Então, nós temos que multiplicar aqui 12 centímetros por 1 milhão. Então, nós teremos aqui 12 vezes 1 milhão. Isso aqui vai dar uma resposta em centímetros, ok? Então, nós temos aqui 12 milhões de centímetros. Agora, nós precisamos transformar centímetros em quilômetros. Então, ó, 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros. E o metro é igual a 100. Portanto, 1 metro, 100 centímetros. Portanto, 1 metro vai ser igual a 1000 vezes 100. Ou seja, 100.000 centímetros. Então, para transformar isso aqui em quilômetros, os 12 milhões em quilômetros, temos que dividir por 100 mil. Dessa forma, nós obtemos o seguinte, olha só. 12 milhões dividido por 100 mil, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 zeros, basta nós cortarmos aí 5 zerinhos aqui, ó. E aí nós transformamos isso daqui em quilômetros. Tá aí, 120 quilômetros, então, 12 milhões de centímetros é igual a 120 quilômetros, portanto, alternativa aí, letra C. Próxima questão. Questão 7. Em uma campanha de vacinação, os 450 frascos de vacina permitiram vacinar 1.575 crianças. A Secretaria de Saúde do município informou que receberão mais 200 frascos. Neste caso, quantas crianças aproximadamente poderiam ser vacinadas com este novo lote? Bom, aqui ó, é uma proporção, tá certo? Então nós vamos montar a proporção em formato de regrinha de 3, ok? Então, ó, 450 está para 1.575, assim como 200 estará para X crianças, tá? Então, essa forma aqui você pode montar na forma de regra de 3, se você já aprendeu, ou usar a proporção, que é assim, ó, uma grandeza está para outra, né? 450 está para 1.575, assim como 200 estará para X crianças, tá? Um número determinado de crianças. Então, essa proporção aí é consequência da regra de 3.
Por isso você não precisa saber regra de 3, você tem que saber o que é proporção, tá? Porque quando você multiplicar aqui em cruz na regra de 3, você vai cair exatamente numa proporção. Muito bem, então grandezas diretamente proporcionais, quantidade de frasco com número de crianças. Então vamos multiplicar aqui em cruz. Nós temos aí 450 que multiplica x, vai ser igual a 200 que multiplica 1575. 1575. Legal. Podemos aqui, ó, dar uma cortadinha no zero. Esse zero com esse zero, tá certo? E aí ficamos com 45x, que vai ser igual a 20 vezes 1575, ó, 20 vezes, dá para fazer essa conta aqui já, 20 vezes 1575, vamos baixar o zerinho do 20 e fazer a conta com 2, ó, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 7, 14, com o que veio aqui, 15, fica o 5, vai 1 de novo, 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11, vai 1 de novo, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3, prontinho, 31.500, tá? Portanto, aqui, ó, o x, que é a quantidade de crianças, vai ser igual a 31.500 dividido por 45. Ele quer aqui, ó, um cálculo aproximado, tá? Para ser aproximado, nós vamos fazer um cálculo aproximado. Vou fazer a divisão aqui, ó. 31.500 divididos por 45. Vamos pegar aqui o 315 dividido por 45, nós sabemos que 2 vezes 45 é igual a 90. 3 vezes 45, 135. 4 vezes 45, enfim, vai dar aqui 6 vezes 45 vai dar exatamente 270. 270 mais 45 vai dar... Opa, então dá mais uma vez aqui, ó. Exatamente 7 vezes. Vamos fazer essa conta de um jeito diferente, tá? Ó. Então aqui você viu que eu escolhi um número que ele é menor do que deveria ser, tá? Então, você continua a conta normal, quer ver, ó? Aqui vai sobrar quantos? Calcula o resto, tá? Esse é um método de fazer uma divisão, tá? Calcula o resto aqui, ó. 5 menos 0 dá 5. 1 pede emprestado ficou 11. 11 menos 7 vai dar 4. E 2 tira 2 fica 0, tá? Então, ó, 45... dá para dividir ainda. Então, ao invés de colocar aqui do lado, nós vamos colocar embaixo. Por quê? Porque esse 45 era para ter ido aqui, ó. Era para ser 7 vezes, tá? Então, eu vou somar isso daqui. Então, deu 7. 7 vezes 45 vai dar 315. E nós temos 2 zerinhos aqui, ó. Então, 2 zerinhos aqui no resultado. 700 é o resultado da conta. E você já viu esse jeito de fazer uma divisão? Que é chutando e depois somando aqui os divisores? Comenta aí, deixa nos comentários. Resposta então, letra C, tá? Vamos verificar essa conta, olha só. 45 que multiplica 700. Baixa os 2 zerinhos aqui. 7 vezes 5, 35, vai o 3. 4 vezes 7, 28. Com mais 3, 31. Aí, 31.500, correto. Próxima questão, então. É isso aí, pessoal. Questão 8. Observe a receita a seguir. Bolinho de chuva, um ovo, uma colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de margarina, 3 xícaras de chá de farinha de trigo e 3 quartos de xícara de chá de leite. Nesta receita, que serve 4 pessoas, utiliza 3 quartos de xícara de leite. Fernanda deseja preparar bolinhos de chuva para 16 pessoas. Assim, a quantidade de xícaras de leite deve ser... Bom, muito bem, a ideia aqui por trás dessa questão é a proporcionalidade, tá? Então, qual que é a proporção aqui, ó? Significa que 3 quartos de xícara é o suficiente para uma receita para 4 pessoas. Se eu tiver 16 pessoas, veja, a quantidade de leite é diretamente proporcional à quantidade de pessoas, ok? Então, ó, se eu multipliquei aqui, ó, 4 é múltiplo de 16, aliás, 16 é múltiplo de 4, não é isso? Então, quantas vezes mais o 16 é maior que 4, ou seja, 4 vezes. Portanto, nós temos aqui que multiplicar a quantidade de xícaras por 4. Então, 4 vezes 3, que dá 12, dividido por 4 dá 3. Ou, se você preferir, ó, 4 dividido por 4 dá 1, e 1 vezes 3, 3. Tá?
Portanto, aí serão necessários aí 3 xícaras de chá. Tá? Então essa é uma maneira de você pensar. Você também poderia montar aqui a proporção da seguinte forma, olha só. 3/4 está para 4, assim como x está para 16, tá? Então essa aqui é uma proporção, ok? Lembrando também que tem a regra de 3, que seria aqui, vai dar exatamente nessa proporção aqui, se você montar a regrinha de 3 também, beleza? Aqui você vai multiplicar em cruz, ó. 4x é igual a 16 vezes 3 dividido por 4. 4 vezes x, 4x, que é igual a 16, que multiplica o quê? 3/4. 4x desse lado, 16 dividido por 4 dá 4 vezes 3. Muito bem, o 4 está multiplicando desse lado, vai passar dividindo desse e vai cancelar, então nós temos que o x é igual a 3, tá? É um pouco mais trabalhoso, mas dependendo do problema é melhor você montar a proporção, ok? Próxima questão. Questão 9. Um livro foi publicado por uma editora contendo 120 páginas com 20 linhas escritas em cada página. Para atrair mais leitores, diminuindo o preço, a editora começou a confeccionar o livro com 24 linhas por página. Neste caso, quantas páginas terá o livro? Muito bem, deu para perceber aqui, ó, que as grandezas envolvidas são a quantidade de páginas e a quantidade de linhas por página. Então perceba, a pergunta que a gente faz é o seguinte: se eu aumentar uma das grandezas, o que vai acontecer com a outra? Por exemplo, se eu aumentar o número de páginas, o que acontece com o número de linhas? Se eu for escrever o mesmo livro, eu vou aumentar o número de páginas, eu tenho que diminuir o número de linhas. E vice-versa, se eu aumentar o número de linhas, eu reduzo o número de páginas, porque vai caber mais coisas escritas por páginas, tá certo? Então são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, nós temos a seguinte, ó. Vamos tentar montar uma regra de 3, só que um pouco diferente. Veja, então 120 aqui, utilizou aí 20 linhas por página, utilizou 120 páginas. Agora x páginas, né, porque agora é 24 linhas por páginas, e queremos saber quantas páginas o livro terá. Lembra na regra de 3 normal? Quando as duas grandezas são diretamente proporcionais, você multiplica cruzado, correto? Agora aqui, ó, nós vamos multiplicar direto, tá? Não vamos multiplicar cruzado. Você pode até multiplicar cruzado se você inverter uma das colunas. Por exemplo, se você colocar o 24 em cima e o 20 embaixo, aí sim você pode multiplicar cruzado igual você faz na regra de 3 normal. Então a regra de 3, aquela normal que a gente faz, é só para grandezas diretamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você não multiplica em cruz, você multiplica direto, tá? Ou você inverte uma das colunas para elas ficarem no mesmo sentido, né, do crescimento, e aí você consegue fazer a regra de 3. Muito bem, então aqui ficou 20 vezes 120, 20 vezes 120 é igual a 24 vezes x, tá certo? Multiplicamos direto. O 24 vai passar dividindo, então nós teremos aqui, ó, 20 vezes 120. Eu não resolvo logo de cara, não saio multiplicando, porque às vezes dá para simplificar a conta, tá? A fração. Então eu deixo assim, ó, todos os números para eu ver qual a melhor estratégia. Neste caso aqui, ó, a melhor estratégia é simplificar mesmo. O 120 ele é múltiplo de 24. Então dá para dividir 120 por 24. E 120 por 24 vai dar quanto? Vamos ver aqui, ó. Então vai ficar x, ou melhor, 20 vezes 120 por 24 vai dar 5 vezes. Não é isso? Pode verificar, ó. 5 vezes 24, quanto que dá? 5 vezes 4, 20 vai 2. 2 vezes 5, 10. Com mais 2, 12, 120. Ok? Isso aqui é igual a x. Portanto, o x é igual a 5 vezes 20 dá quanto? 100. O x é igual a 100. Então, se eu aumentar aí, ó, 4 linhas por páginas, eu vou economizar 20 páginas do meu livro. Então, eu vou escrever o livro com 20 páginas a menos. A resposta ali, então, ó, alternativa letra A. Próxima questão. Questão 10. Uma pista de corrida de kart. Um dos veículos correndo a 12 metros por segundo levou 80 segundos para dar uma volta na pista. O outro veículo que partiu junto ao primeiro e correu com velocidade de 10 metros por segundo após dar também uma volta na pista, quanto tempo chegou depois? Então vejamos, ó, quanto mais rápido aqui, menos
quanto mais rápido, menos tempo vai demorar, certo? Então, outro exemplo de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, né? Aqui a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Por quê? Quanto maior a velocidade, menor vai ser o tempo. Portanto, vamos montar aqui uma regra de 3, ó. 12, não é isso? Está para 80 segundos, assim como 10 estará para x segundos. Como eu disse, ó, são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Nesse caso, eu vou multiplicar como? Direto, ó. Multiplica esse com esse com esse. Por quê? Porque quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então ficou 12 vezes 80. 12 vezes 80 é igual a 10 vezes o x. Ok? A gente pode aqui, ó, o 10 passa dividindo, né? Então nós teremos que o x vai ser igual a 12 vezes 80 dividido por 10. Nesse caso aqui, simplificando 80 por 10 vai dar 8. Portanto, aqui nós temos 8 vezes 12. E 8 vezes 12 vai dar quanto? Ó, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 8, com mais 1, 9. Então, 8 vezes 12 dá 96. E 96 está na alternativa D. Ok? 96 segundos. Então, vai demorar mais, né? Para dar uma volta completa. Próxima questão, questão 11. Sabendo que as retas R, S e T são paralelas, qual o valor de x? Então, veja aqui, ó, teorema de Tales, né? Paralelas, duas transversais. Então, aplicando aqui o teorema de Tales, olha só. As transversais determinam aqui, ó, aliás, as paralelas, né, determinam nas transversais segmentos o quê? Proporcionais entre si. Então, podemos montar aqui proporções. Por exemplo, vamos pegar o segmento que mede x menos 4 e montar uma razão com o segmento aqui, ó, x mais 1, ok? E do outro lado, montar razões correspondentes, ó, o segmento 4 com o 6. Dessa forma, ó, chegamos aqui numa equação do primeiro grau. Multiplica cruzado, nós teremos o seguinte. 6 que multiplica x menos 4, né? O 6 estava dividindo, passa multiplicando. E do outro lado, o x mais 1, que estava dividindo, vai passar multiplicando o 4. 4 vezes x mais 1. Legal? É isso aí, ó. Agora, a distributiva, pode aplicar a distributiva ou simplificar se você quiser, né? Dá para dividir aqui os dois lados por 2, aqui daria 3 e aqui daria 2. Mas vamos deixar assim mesmo, ó. 6x menos, né? 6 vezes 4, 24. E do outro lado, distributiva, 4 que multiplica o x e 4 que multiplica o 1. Número para um lado, letra para o outro, vamos ver aqui, ó. 4 passa para cá, fica negativo. Então, nós temos 6x menos 4x. E o 24, que estava desse lado, passa para o outro lado, fica positivo. Portanto, nós temos aqui o seguinte, ó. 6x tira 4x, fica 2x. 4 com 24 dá 28. Portanto, 2x igual a 28. Vamos fazer aqui uma sequência aqui, ó. Então, 2x é igual a 28. Portanto, 1x apenas vai ser metade do 28. O 2 passa dividindo, tá? Então, x é igual a 14. 14 está na letra D. Legal, próxima questão. Olha aí, questão 12. Mais uma questão aqui, ó, teorema de Tales. Você veja aqui, ó, quando tem aqui paralelas aqui, pode saber 90% de chance de ser Tales. Um produtor rural cria seus gados em uma região quadrangular ABCD, conforme o esquema abaixo. Outra região quadrangular BCFE, anexa à primeira, é reservada para o crescimento do capim para o gado. As cercas indicadas por AD, B e CF são paralelas. Dessa forma, qual o valor do lado BC? Então aqui, ó, o lado BC é esse, vamos chamar de x, tá? Então vamos calcular o x utilizando o quê? Teorema de Tales novamente, ó. Então 50 está para x, assim como 40 está para 20. Também podemos montar de maneira conveniente, para deixar o x em cima, ó, o contrário. X está para 50, assim como 20 está para 40. Então perceba, existem várias possibilidades, tá? Então vamos usar essa daqui, ó. Lembrando que você tem que pegar sempre segmentos, ó, da mesma reta, tá?
Então aqui, ó, x está para 50, assim como 20 está para 40. Então qual que é a regra aqui, ó? Peguei esse segmento com esse, né? O menor com o maior. Então desse lado eu também tenho que pegar o menor com o maior. E aí ficou como? 40x, né? Que multiplica aqui cruzado, ó, 40x é igual a 50 vezes 20. Podemos cortar um zerinho aqui e temos o quê? Que o 100, ou melhor, 4 vezes x vai ser igual a 2 vezes 50, que é 100. Portanto, o x é igual a 100 dividido por 100 dividido por 4. Isso nos dá um x igual a 25. 25 o quê? Metros. Portanto, essa medida BC é igual a 25 metros, alternativa letra B. Próxima questão. Muito bem, questão 13. Calcule o valor numérico da expressão a seguir. Então aqui, ó, expressões com números racionais. Então as regras das operações aqui, ó, a sequência de operações é a mesma. Veja que aqui não tem nem colchete, nem parênteses, nem nada. Então aqui o que vai prevalecer é a regrinha das operações, tá? Então aqui nós temos menos 2 terços mais 1, ok? Menos 3 meios vezes 8 nonos. Como aqui, ó, essa primeira parte, se você resolver, não vai influenciar em nada, você pode fazer, tá? Nesse caso. Mas o que é recomendado? Recomendado é sempre fazer quem? As multiplicações e divisões antes das adições. Então vamos fazer aqui, ó, primeiro a multiplicação, tá? Lembrando, depois eu vou fazer, ó, se você resolver essa parte da conta, não vai influenciar no resultado, tá? Você poderia fazer essa parte aqui primeiro, tá ok? Mas vamos fazer aqui dessa forma. 3 vezes 8 dá 24, dividido por 18. É uma forma de fazer. Também podemos fazer o seguinte, ó, simplificar essa fração. O 8 dá para dividir por 2. Então nós podemos cortar aqui o 2, ó. E 8 dividido por 2 dá 4. Então é 2 vezes 4. Aliás, 3 vezes 4, né? Dividido por 9. É isso que eu vou fazer. Então aqui vai ficar 12 nonos. Ah, professor, não entendi o que você fez. Não tem problema, ó. Você pode fazer exatamente o que está aqui, ó. 3 vezes 8 vai dar 18. E embaixo daria, aliás, 3 vezes 8 daria 24. E embaixo daria 18. Simplificando aí a fração, dividindo em cima e embaixo por 2, você vai chegar nessa mesmo resultado aqui, ó. 12 por 9, tá? 12 nonos. Legal, agora vamos ver aqui, ó. Entre adição e subtração, você faz o que aparecer primeiro, tá? Então, nesse caso aqui, ó, podemos somar aqui essas duas aqui, essa fração com esse número inteiro, ou, antes de fazer isso daí, ó, dá para fazer o quê? Simplificar mais uma vez aqui, ó. O 12 dá para dividir por 3, que vai dar 4, e o 9 também dá para dividir por 3, que vai dar 3. E aí obtemos uma fração com o mesmo denominador que esse. Aí fica mais simples, não é isso? Então você tem aqui, ó, menos 2 terços, ok? Menos 4 terços. 4 terços e o sinal do 1 continua o mesmo, é mais 1, tá? Só que agora eu tenho o mesmo denominador, mantenho o denominador, soma esses dois aqui que são negativos, vai dar menos 6, com mais 1. Agora o 1, eu posso escrever o 1 como? Posso escrever o 1 como sendo 3 sobre 3, ou multiplicar aqui, ó, por 3 terços, tá? Que é 1 também. E aí eu tenho duas frações com o mesmo denominador, novamente. Então fazemos assim, ó. Mantém o denominador e soma aqui os numeradores, ó. Menos 6 com mais 3 vai dar menos 3. E menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1. Portanto, aí o valor da expressão é letra C, menos 1. Ok, próxima questão. Questão 14. O número decimal equivalente à fração 1 e 2 terços é assim que a gente lê, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um número misto. Então é 1 mais 2 terços. É assim que a gente resolve, tá? 1 mais 2 terços. Existe um macete também para você fazer rapidamente essa conta aqui, tá? Que eu vou ensinar já já. Mas quanto que é 2 terços? 2 terços é 0,66666, tá? A gente vai ver já já. Aliás, vamos resolver aqui, ó. Então, quanto que é 2 terços? 2 terços é 2 dividido por 3.
2 dá para dividir por 3? Não. 0, 0, 20 por 3 vai dar 6. 3 vezes 6, 18, sobra 2. 2 dá para dividir? Não. 0, não põe nada aqui. 20 por 3 dá 6 de novo, sobra 2. 2 dá? Não dá. Completa com 0, 6 de novo. Dá? Não dá. 0, 6. E assim por diante. Portanto, ó, essa fração aqui é uma dízima periódica. É uma dízima periódica. E nesse caso, então, nós temos 1 mais a dízima, né? 1 mais 0,6666. Essa conta aí vai dar 1,6666 infinitos 66 aí, ó. Dízima periódica. Então, a alternativa é a letra C. Outra maneira de fazer é o seguinte, você pode pegar ali, é um número misto, correto? Então, você tem lá 2, 3, 2 terços. Isso aqui é uma fração imprópria, com um denominador 3, você repete então o denominador e faz assim, ó, o produto. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. E aí você descobre o numerador. Então, essa fração aqui é 5 terços. Tá? Se você fizer 5 terços dividido por 3, também você vai obter o mesmo resultado. Tá? Aqui dá 1 vezes 3, 3, sobra 2. 2 não dá, 0, aqui vai dar 6, 6 vezes, tá? Sobra 2, 6, 0, assim por diante. Beleza? Tamo junto, vamos fazer aqui a questão 15. Questão 15, a soma dos 3/4 de um número e seus 2 nonos é igual a 70. O valor desse número é... Problemas desse tipo aqui, ó. Quando você não conhece um número, você usa o quê? Uma letra. E geralmente vamos usar o x, né? Porque o x é famosinho. Vamos usar o x. Então é 3/4 desse número, tá? Então é 3/4 de quem? 3/4 de x. É com mais 2 nonos, tá? Do mesmo número. Então é 2 nonos do x. Isso aí é igual a 70, ok? Legal. Aqui nós temos uma adição de fração. Como é que a gente faz? De maneira fácil e rápido. Vamos fazer o seguinte, ó, transformar no mesmo denominador. Como? Multiplico aqui por 9 nonos. Quando eu faço isso, gente, não altera nada, porque 9 nonos é 1. E multiplico essa outra aqui por 4/4. 4/4 também é 1, então não altera nadinha. Então nós vamos obter aqui o seguinte, ó, em cima, 3 vezes 9, 27. 27x. E embaixo, 4 vezes 9, 36. Mais 2 vezes 4, 8. E 4 vezes 9, 36. Percebeu? Ó, mesmo denominador agora. Então, isso aqui é igual a 70. Vamos somar os numeradores, né, e manter o denominador. Ó, 36 aqui. E aqui ficou 27 com mais 8. 27 com mais 8 vai dar 35. 35x. Isso aí é igual a 70. O 36 passa multiplicando o 70, não é isso? E aí ficamos assim, ó, 35x é igual a 36 que multiplica o 70. O x fica, o 35 passa dividindo, tá? Lembrando, eu gosto de deixar as contas assim, ó, para fazer só no final, porque às vezes, né, geralmente dá para dar uma simplificada, tá? E aí facilita na hora de fazer a conta. Por isso que eu ponho os números assim, ó, desse jeito, tá? Antes de fazer as multiplicações, sair dividindo, eu coloco os números todos juntos e vejo se dá para simplificar. Por exemplo, aqui, ó, 70 dá para dividir por 35, né? 70 dividido por 35 vai dar 2 vezes. Aí dá para fazer até de cabeça, ó, 2 vezes 36 vai dar quanto? 72. Então, nosso x aqui é igual a 72. Alternativa letra C. Última questão, vamos lá. Olha aí, questão 16. Observe o losango a seguir, onde OD mede 3 centímetros, OA mede 4 centímetros e AD mede 5 centímetros. A área desse polígono é... Ele quer saber a área do polígono. Para fazer isso daí, ó, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui que o OD, cadê? OD é 3, está aqui. E esse daqui, que é a altura, é 4. Portanto, nós temos, ó, se a gente calcular essa área aqui, né, desse triângulo, então se a gente calcular a área desse triângulo ali, então perceba, ó, aqui é 3, aqui é 4, certo? E nós temos aqui, nessa figura, nós temos 4 vezes essa área. Então, calculando a área de 1,
nós multiplicamos por 4 e encontramos a área total do polígono. Então aqui, ó, área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Substituindo aí, nós temos a base 3 vezes a altura 4, dividido por 2, então vai ficar 3 vezes 4, 12, por 2 dá 6, tá? A área de 1, mas aqui nós temos 4, então aqui vai dar exatamente 4 vezes 6, então a área total, que é igual a 4 vezes o A, ou seja, 4 vezes o 6, né? Isso aí vai dar 24. 24, atenção, gente, nossa, área é quadrado, tá? A unidade fica elevado ao quadrado, meu Deus do céu. Então aqui é 24, tá? É a alternativa B, correto? Mas essa prova tá com erro aí. Tinha que ser ao quadrado, ó, porque aqui tá falando da área, não é perímetro, é área. A área é centímetro quadrado, tá? Então fique esperto. Legal, a letra B, tá? Mas isso aqui, ó, é uma figura conhecida. Que figura é essa aqui? Essa figura é o losango. E como é que faz para resolver a área de losango? Perceba que eu tenho duas diagonais, ó. Uma diagonal grande e outra pequena. Então a área do losango vai ficar o seguinte, ó. A área fica assim. A área vai ser o produto, né, da diagonal menor vezes a diagonal maior. Ou seja, Dzão vezes Dzinho dividido por 2, tá? É assim que faz. Vamos ver se dá certo, ó. A diagonal maior, se esse pedacinho aqui, que é o OA, é 4, o CA ou AC vai ser 8, correto? Então é 8 que multiplica, ó. Se esse pedacinho aqui é 3, o BD vai ser 6. 8 vezes 6 dividido por 2, ou seja, 8 por 2 dá 4 e 4 vezes 6, olha aí que legal, 24, tá? Então essa daqui, se você quiser, né, colocar no seu caderno aí, no seu formulário, isso aqui é a área do losango, tá? Diagonal maior, o produto das diagonais, né, a maior vezes a menor, dividido por 2, beleza? Mas dá para se virar legal, sabendo aí pelo menos a área do triângulo. Legal? Finalizamos aí. Se você gostou, amiguinho, não esquece, né? Se inscreve aí no canal, porque é importante você se inscrever, porque você sabe como é que é, né, mano? O canal tem que dar uma crescidinha aí. Se eu te ajudo, você me ajuda. E é isso, uma mão lava a outra. Tamo junto, bons estudos, é nóis.